São. Estamos de volta com o Pan News, agora são 3 horas e 27 minutos e nós vamos conversar agora ao vivo com o infectologista da Universidade Estadual de São Paulo, Alexandre Naime. Oi, doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan mais uma vez. Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Doutor, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a situação, de Manaus, uma situação que tem chamado tanto a atenção e causado também, mais do que preocupação, espanto, em todas as pessoas, sejam elas apenas cidadãos ou médicos, enfim. Como que o senhor avalia, essa questão que está acontecendo por lá? Dava para essa situação toda ter sido evitada ou, pelo menos, de alguma forma, as autoridades terem se preparado mais para ela? A situação que está acontecendo em Manaus, Nicole, ela é trágica, ela é frustrante e, infelizmente, fruto de uma falta de planejamento incrível, de uma incompetência histórica que, obviamente, inclui várias etapas, vários níveis de responsabilidade de governo, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal. Nós temos que lembrar que o vírus da Covid-19 já está circulando no Brasil desde o finalzinho de fevereiro, começo de março, com os primeiros óbitos em meados de março. Nós tivemos tempo para se preparar em muitas regiões. Temos que lembrar que Manaus já sofreu um primeiro impacto de casos de óbitos da Covid-19 muito intenso em junho, julho e agosto de 2020, e que essas lições, então, não foram aprendidas em nada. Não se deixou, por exemplo, em Manaus, uma rede hospitalar com insumos, com leitos, com todos a aparelhagem necessária, incluindo produção e estoque de oxigênio, para uma situação em que a gente poderia ter uma segunda onda que foi cantada, que foi alertada de forma intensa por todos os veículos de comunicação e por nós médicos, por nós divulgadores da ciência, por conta das festas de final de ano. Então, dizer que foi uma surpresa o que aconteceu em Manaus é uma explicação que não dá para aceitar, porque era certo que todo o país ia viver um aumento de número de casos e de número de internação e de número de óbito por conta das aglomerações que aconteceram no final do ano, e os governos, tanto em nível municipal, estadual e federal, deveriam ter se preparado. Portanto, é uma desorganização, uma falta de planejamento incrível e que, infelizmente, terminou nessa tragédia de pessoas morrendo sem conseguir oxigênio para respirar. Doutora, a gente está falando, claro, dessa situação de Manaus, por causa de toda essa situação caótica que a cidade e mesmo Amazonas vivem, mas o senhor saberia me dizer como é que está a situação dos estoques de oxigênio em outros estados, ou até mesmo, falando aqui especificamente de São Paulo, existe o risco de outras cidades, outros estados entrarem nessa mesma situação de colapso? Não temos notícia de outros locais, eu estou falando também como consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós temos mantido contato com os colegas do Brasil todo, diuturnamente, em grupos de aplicativos de mensagem. Não há notícia de outros lugares que estejam com falta de oxigênio, porque justamente ao contrário do que eu falei na primeira pergunta. A grande maioria dos locais, vou dar o exemplo aqui do interior do estado de São Paulo, onde eu estou, nós nos preparamos, obviamente, para essa segunda onda, para esse tsunami de casos de internação e óbitos que viriam depois das festas. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Vou dar o exemplo do meu hospital, o hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp. Nós ampliamos uma enfermaria inteira para leitos de internação e enfermaria, ampliamos leito de UTI, fizemos todo um esquema voltando basicamente àquele planejamento de guerra que nós tivemos no meio do ano passado, justamente para receber esses pacientes. Porque a gente sabia que isso ia acontecer por conta das aglomerações de final de ano e porque, infelizmente, não existe um tratamento eficaz na fase leve da doença. Então, as pessoas que se infectam, que se contaminam, que acabam não seguindo as medidas de prevenção, infelizmente, isso, aliás, é um discurso, um relato, vários médicos do Amazonas vêm dizendo que as pessoas lá no Manaus estão fazendo uso de vermectina, nitazoxamida, hidroxicloroquina, e mesmo assim estão adoecendo, mostrando que a gente já falou sempre que esse tratamento, infelizmente, não funciona.
E quem não se preparou para receber os doentes vai ter crise, vai ter essas tragédias que a gente está vendo em Manaus. Certo. E em relação, agora falando um pouco sobre... na verdade, o senhor estava mencionando a questão das festas de final de ano e eu fiquei com uma dúvida. O senhor acredita a isso, esse caos que Manaus está vivendo atualmente? Ou o senhor acha que essa nova cepa do coronavírus, que até tem a notícia, né, de que Itália suspendeu os voos agora de brasileiros por causa dessa variante do coronavírus, o senhor acha que essa nova variante também contribuiu para essa explosão de casos ali na cidade e no estado? Em medicina, Nicole, principalmente numa pandemia, nada acontece por uma única causa. É como se a gente avaliasse a queda de um avião. Um avião nunca cai por um problema só. Geralmente é uma associação de causas, né? E a situação de Manaus inclui o excesso de exposição que a população teve. E não é só Manaus, o Brasil todo, né? Infelizmente, nós vimos cenários, vocês mesmos da Jovem Pan mostraram cenários de praias cheias, festas clandestinas, aglomerações de amigos, de familiares, várias situações, mas também Manaus tem relatado, tem confirmado já pelo próprio Ministério da Saúde, casos de reinfecção, pessoas que se infectaram, por exemplo, lá em junho, agosto, e que estão reinfectadas, estão com vírus novamente, e com essa nova cepa, com essa variante. E qual é a característica dessa nova variante, Nicole? Ela é muito mais transmissível. Causa uma doença leve quando você se reinfecta por essa nova cepa em jovens, como é muito comum, às vezes até mesmo desapercebida, mas esses jovens acabam transmitindo para grupos de risco, para pessoas com mais de 60, 70 anos, para pessoas com obesidade, hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardiovascular e assim por diante. Então, existe um misto de fatores lá em Manaus que incluem essa facilitação de transmissão que aconteceu no final do ano, a nova variante, a questão de que o tratamento com drogas que não tem comprovação científica não funciona, tem a falta de toda uma preparação de um planejamento de diversos níveis governamentais, municipal, estadual e federal. Portanto, é um conjunto de causas que culminou nessa tragédia que a gente espera, né, que o apoio que vem de fora de outros estados, de outros países, consiga resolver e diminuir o sofrimento da população de Manaus. E agora sim, falando um pouco sobre a vacinação aqui no Brasil, doutor, na sexta-feira já havia, né, até o anúncio do presidente Jair Bolsonaro, o pronunciamento dele, de que iria atrasar em 3 dias, né, a ida de um avião nosso para a Índia para buscar aquelas 2 milhões de doses da vacina produzida lá na Índia, da Oxford. O senhor acredita que isso vai causar um grande impacto aqui no Brasil? Existe a possibilidade de nós trabalharmos apenas com a Coronavac? E até que ponto, né, de fato, isso pode atrasar ainda mais a vacinação aqui no Brasil? Nicole, a gente está falando muito da situação de Manaus, mas a gente tem que lembrar que o número de internações e óbitos e de pacientes em UTI no Brasil todo está aumentando de forma drástica. Portanto, se temos que priorizar uma coisa hoje, é não politizar mais as vacinas. Nós temos que deixar essa briga política de vacinas para o passado. E quanto mais vacinas de diversos fabricantes tivermos, melhor. Então, estamos torcendo para que o governo federal consiga resolver esse imbróglio com o governo indiano e trazer as 2 milhões de doses da vacina da Oxford e AstraZeneca o mais rápido possível para cá. Lembrando que 2 milhões de doses, Nicole, significa 1 milhão de pessoas vacinadas, porque dificilmente nós vamos conseguir fazer a imunização com uma dose só. Isso ainda está muito explanatório, mesmo para a vacina da Oxford. Tem as doses da Coronavac, que já estão aqui em território nacional, que o governo paulista comprou, que está em uma briga judicial que também poderia acabar, né? Que foram, entre aspas, pedidas ou confiscadas. A gente não sabe os detalhes pelo governo federal, mas a gente espera que tudo seja resolvido da melhor forma possível, que os paulistas tenham o seu percentual justo e que o restante do Brasil também receba. E tem também, correndo por fora, e que a gente torce para que chegue também, a Sputnik V. O governo do Paraná também está fazendo esforços em relação a isso. Pode ser que consigamos alguma coisa a curto prazo também. Nós agora temos que lembrar o seguinte: vacinação não vai ser para voltar ao novo normal, voltar a aglomerar, voltar a ter uma vida sem máscara, sem distanciamento social. As vacinas vão chegar para evitar mortes, para evitar casos graves em pessoas que são de grupos de risco.
Por isso, são as populações prioritárias para vacinação. Então, quanto mais cedo a gente receber o maior número de doses e quanto mais estratégias diferentes foram agregadas, melhor. E, doutora, a gente também, eu queria te perguntar em relação a esse plano o senhor mencionou aí essa questão do governo de São Paulo, de já ter as doses da Coronavac, mas que o Ministério da Saúde já pediu, né, já fez o pedido em relação a isso. A gente já sabe o quanto desse total que São Paulo tem deve ir para Brasília para ser distribuído para os outros estados? Quanto deve ficar aqui em São Paulo? Já foi divulgado, né, pelo menos para vocês, médicos, em relação a essa distribuição das vacinas pelo país? É justamente esse o ponto que está numa judicialização que, do ponto de vista médico e científico, é muito prejudicial. Nós não devemos fomentar mais brigas entre as esferas políticas estaduais e federais. A gente tem que pedir que o presidente e os governadores se entendam, que hajam num consenso em prol da população. Nós não sabemos o quanto o estado de São Paulo, qual é o percentual das vacinas que estão aqui, que foram compradas pelo governo estadual, mas também que teve, obviamente, o financiamento do governo federal, quanto que vai ficar aqui, quanto que vai para a União. Isso, inclusive, está sendo medido, está sendo alvo de disputa política, né? O que a gente imagina é que o justo seria uma divisão pelo número da população. Então, a gente pega lá quantos por cento da população o estado de São Paulo corresponde, o estado do Rio de Janeiro e assim por diante, calcula as populações prioritárias e divide isso de forma justa para que todos os brasileiros comecem a tomar a vacina no mesmo dia ou mais ou menos na mesma época, para que não haja mais ainda uma desigualdade social que já existe historicamente no Brasil por uma questão de renda. E a gente faz um apelo, né? Nós médicos, infectologistas da Sociedade Brasileira de Infectologia, cientistas das universidades públicas, pedimos aos governadores e ao presidente que se entendam de forma harmônica, porque não podemos piorar o que já está muito ruim por conta da própria ação do vírus, da própria ação da pandemia. E, doutor, só para a gente finalizar, qual que é a expectativa para amanhã? Afinal, é amanhã que está prevista nessa decisão da Anvisa em relação ao pedido do uso emergencial da Coronavac aqui no país. Temos até a notícia de que o Instituto Butantan terminou de entregar todos os documentos que faltavam e que eram necessários para essa decisão da Anvisa. Devemos ter a aprovação amanhã? Nós estamos muito esperançosos para que isso aconteça, porque temos confiança na Anvisa. A Anvisa, eu pessoalmente conheço pessoas que trabalham lá, são pessoas extremamente sérias, extremamente técnicas, né? O corpo técnico, as pessoas que analisam essa documentação. Nós temos muita confiança de que não vai haver nenhum enviesamento político para que a vacinação seja postergada, seja demorada. Não é hora para acontecer isso. Nós estamos vivendo uma emergência, uma crise grave, né? Em alguns lugares piores que outros. Então, nossa confiança é que o Instituto Butantan tenha também entregado toda a documentação necessária. Obviamente, é preciso ser criterioso, não pode faltar nenhum documento, não pode faltar nenhuma análise que a Anvisa pediu, mas de forma muito sincera, eu que pertenço ao meio científico, conheço pessoas que trabalham no Butantan e conheço pessoas que trabalham na Anvisa, conheço pessoas que trabalham na Fiocruz com a vacina da Oxford AstraZeneca, sei da seriedade científica e ética de todos, e a gente tem esperança que amanhã, então, com todos os cuidados, né, a Anvisa faça um relatório de aprovação emergencial e que a vacinação comece o quanto antes, inclusive para a gente conhecer como funciona no mundo real. A pesquisa clínica de fase 3, ela é uma pesquisa limitada, ela tem uma série de cuidados, né? Às vezes os resultados de fase 3 são diferentes do que acontecem na vida real. Então nós precisamos implementar isso em vida real, até porque o estado que está a pandemia, o número de óbitos, o número de internações de pessoas em UTI é enorme. Então temos confiança de que todos os players, todas as pessoas envolvidas vão agir com seriedade, com bastante pensamento científico e começar logo essa vacinação. Eu vou aproveitar uma coisa que o senhor falou agora nessa última resposta para fazer agora sim minha última pergunta. O senhor falou que conhece pessoas que trabalham na Anvisa. O senhor acredita que essa politização que nós estamos vendo entre governo federal e governos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, não chegou a esse órgão?
Principalmente, Nicole, já que você me fez uma pergunta delicada, eu vou responder de forma assertiva. Não chegou ao segundo, terceiro escalão desses órgãos, tanto da Anvisa, quanto do Butantan, quanto da Fiocruz. Às vezes, infelizmente, né, as pessoas que estão no comando dessas instituições acabam tendo alguns compromissos políticos, mas as pessoas que estão em segundo, terceiro escalão, aquelas pessoas que estão nos grupos técnicos, aquelas pessoas que realmente põem a mão na massa, não ficam lá só assinando papel e dando ordens, essas pessoas são pessoas que são científicas, têm um currículo a zelar, têm todo um futuro científico pela frente. Então, é por isso que eu digo que nós temos tanta confiança no trabalho, quer seja da agência regulatória, da Anvisa, mas também nos institutos de pesquisa que estão estudando as vacinas, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz. Perfeito, agradeço pela resposta, doutor. Nós conversamos agora então com Alexandre Naime, infectologista da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Obrigada, doutor. Bom final de semana para o senhor e vamos torcer para que dê tudo certo amanhã. Eu que agradeço o convite, Nicole. Um bom trabalho para vocês também. Um abraço a todos da Jovem Pan.